Ok. Então, pessoal, para a gente continuar de onde a gente estava falando ali e tal, então esses métodos que eu sugiro para vocês, na verdade, é para a gente tentar criar um padrão de dedilhado, né? De forma, de dedo e tal, empunhadura de arco também. São bem importantes para a nossa evolução musical. Vou aplicar para vocês esse método, a Clary tem, então ela pode passar para vocês depois. E depois eu gostaria de ouvi-los tocando isso também. Então eu vou propor que vocês mandem vídeos em algum grupo, em alguma coisa, para que eu possa ver o que vocês estão estudando, da maneira como vocês estão tocando, para poder dar algumas dicas, né? Hoje eu sei que a gente chegou já assim meio que, né? Mas não mandei para vocês estudarem esse material antes. Só que a gente já fica aí o desafio para vocês também, né? 4 desses por dia, 28 desses por semana. Então, vamos seguir. Na sequência, também nós utilizamos um método de sequências melódicas e também de arpejos e escalas, que é o Kaiser. Provavelmente alguns de vocês já devem conhecer esse método. E para as violas eu uso o Hoffman. Hoffman é o método, eu considero, para você começar a desempenhar bem as funções de um bom violista. Certinho? Agora, como combinado, eu gostaria de falar sobre o Andante Festivo com vocês, uma peça do Sibelius ali, que é bem famosa, que é bem bacana. Eu vi que vocês gravaram, parabéns, assim, eu gostei muito do trabalho de vocês. E agora eu gostaria de começar a ouvi-los a tocar, para começar a dar umas dicas, formas de execução, e, enfim. Quem que se manifesta para começar a tocar? Pode ser o Andante Festivo, ou se quiser tocar outra coisa também, não tem problema, tá bom? Violoncelos e contrabaixos, desculpem. Um método que eu uso bastante com o pessoal da orquestra é o Dotzauer. Não sei se vocês utilizam esse método, mas ele é um método fantástico para digitação. É um método, assim, eu acho que é um dos melhores métodos, né? Também tem muitos pontos de vista, mas é um método que eu considero muito. E eu tive uma passagem pelo violoncelo também, tive que aprender, né, tocar violoncelo. Cheguei a estudar bastante até, mas não cheguei a tocar concerto de violoncelo, mas toquei algumas peças de orquestra, o concerto em Ré maior para cordas, uma sinfonia de Mozart. Cheguei a aprender capotaço, tudo e tal, mas tinha que focar nos outros instrumentos, tinha que aprender o violoncelo e contrabaixo para ensinar, né, as crianças o projeto. Então me meti a estudar isso, e com a dica de alguns professores violoncelistas aqui, amigos meus, que inclusive vou passar também para eles o contato de vocês, para que ele possa ajudá-los com dicas. São professores que são formados aqui na Belas. Tem uma professora, Charlene, que é lá do Conservatório da Guiana Francesa, que é uma exímio violoncelista, toca demais, assim. E amo violoncelo, sou suspeito em falar, minha namorada é violoncelista também, então eu acho que vem daí esse amor pelo instrumento, mas no geral é um instrumento que realmente exige eu acredito que exige um pouquinho mais de esforço físico do que propriamente dito os violinos e violas. E o contrabaixo, então, nem se fale, né, gente? Que esforço tem que fazer naquele instrumento, principalmente com o arco, né? Mais para frente eu conto umas histórias dos perfis de músicos dentro da orquestra, e os contrabaixistas sempre são... É incrível, é sempre igual, assim, é sempre igual. Os contrabaixistas de qualquer orquestra que eu toquei são todos iguais. Mas então, falando sobre métodos, eu aconselho muito o Dotzauer para vocês, violoncelistas, e tem algumas transcrições para contrabaixo também, que são bem bacanas, tá bom? Então, quem que vai tocar primeiro? É o Spala? É o Spala, é o ombro, é o ombro do maestro. Vamos lá. Que eu toco? O Spala sempre tem que tocar. Um probleminha aqui.
Tem uma história bem engraçada. É engraçado não, na época foi meio deu uns medinho assim, mas eu fui ter aula com um pianista, o pianista foi solar com a orquestra lá e eu era espala da orquestra, né? Aí ele chegou, falou sobre o concerto, era até o concerto em Fá menor do Bach, aquele tchan tchan tchararararara. Gente, tocar Fá menor no violino é triste, né? Mas a gente toca, né? Aí eu lembro que ele falou assim para mim: "Você conhece todas as partes da orquestra?" Sabe quando você fala que sim, mas você não conhece? Sim, conheço todas as partes da orquestra. Tá bom, então eu quero ouvir você tocando os segundos violinos. Aí eu disse, nota pra caramba. Tá, vambora. Toquei os segundos violinos. Você conhece a parte de viola? Sorte que eu já tocava viola, né? Eu falei, não, conheço a parte de viola. Vamos lá, tocando. Você conhece a parte de violoncelo? Aí ele falou, mas pode tocar no violino. E eu não tocava violoncelo ainda. Aí ele falou, olha, então, você é espala da orquestra, então você precisa conhecer todas as partes da orquestra. Por quê? Cara, se o maestro não tá, é você que puxa a orquestra ali. E se ele tá, é você que puxa a orquestra também. Por quê? Você espala ou já qualquer espala, a definição já diz, é o ombro, né? É o ombro do maestro. Então, quando o espala toca, a gente diz que assim, a energia passa do maestro para o espala e a energia do espala passa para toda a orquestra. Toda a orquestra. Então, por isso que falam que as cordas é a espinha dorsal de qualquer orquestra. Né? Então, meu Deus, não quero mais ser espala. Não, que bom que você é um espala. Isso daí é fantástico. Vamos lá. Gostaria de ouvir? Você pode tocar o vamos fazer andante festivo, que vocês já estão com mais familiaridade, e a gente eu vou dando algumas dicas baseadas para vocês, tá bom? Vamos lá. Está dando para ouvir bem. Ok.
Bravo, bravo. Muito bonito. Parabéns. Legal. Esse andante festivo, eu acho muito bacana sempre tocar com orquestra pelo padrão sonoro que ele exige dos músicos, né? Que não é não só em relação à potência, mas em relação à beleza. Imagina que a gente está cantando essa música agora. Uma coisa. Outra coisa. Então a gente tem que pensar como se fosse cantores nisso daí, né? Pensar em um som bem redondo, né? Por exemplo, a gente toca, né? Tomar sempre muito cuidado com a iniciação do fraseado disso, né? Quando o maestro baixou a mão, né? Tomar muito cuidado para não explodir nesse primeiro momento, nessa primeira nota. Então, eu aconselho, realmente, coloca o arco na corda, né? Coloca o arco na corda e... E a distribuição do arco. As mudanças de arcadas, de direção de arco, precisam evitar os socos, né? Tchan, tchan, tchan. Senão fica muito previsível e o maestro vai precisar ficar fazendo muito ictus, né? Tchan, tchan, tchan. E quando, na verdade, ele está regendo um grande legato, né? Então, tome muito cuidado com as mudanças de arco. O movimento dos dedos ajuda bastante e, para isso, a gente utiliza alguns estudos, né? Eu passo bastante para os alunos isso aqui. Tem um estudo que é no Kreutzer, que é um pouquinho mais para frente do Kaiser, mas que a gente movimenta só os dedos, né? Você coloca o arco no talão e... Tá? Aí, pessoal, é uma forma de soltar os dedos ali para fazer bem as mudanças e não dar soco nessas mudanças de direção de arco. Uma coisa legal também para a gente pensar é sobre a crina, né? Existem várias linhas de escolas que defendem várias maneiras de se utilizar o arco, mas vamos pensar em física. Existe uma fórmula que é a tensão, que é a força sobre a área. Então, uma forma de a gente conseguir colocar mais força na corda sem que a tensão seja, assim, demais atenção para a gente sonora, é aquele som estridente, né? É que você deixa a crina mais chapada na corda, né? Deixe a crina bem chapada na corda. E o que acontece? Geralmente no talão, se a gente faz só essa maneira aqui, a gente consegue distribuir um pouquinho melhor a nossa tensão, mas só que o som ainda não fica tão interessante. Então a minha dica é, se as duas coisas funcionam, vamos tirar uma média ponderada disso daí. Somamos e dividimos por 2. Então, no começo, eu aconselho vocês, comecem com a crina mais viradinha para vocês. Vai, chegando na ponta, vira a crina. Por quê? Ali na ponta a gente não tem muito controle, né? Então a gente precisa fazer um momento, né? Uma força aqui para que a gente não perca som naquele ponto. Então, vamos pensar sempre ali nesse movimento de crina, nesse movimento de arco, tá bom? Sanders, né? Sanders, você pode repetir para mim esse primeiro trecho do andante festivo, pensando nesse arco? Tá bom.
Ok. Você viu que você não perdeu o som na ponta. Isso é muito importante. A primeira vez que você tocou, tá gravado, né? Depois ele assiste para ver isso daí. Primeira vez que você tocou, sem querer querendo, você foi perdendo um pouquinho de som na tua ponta, né? Então, isso daí, eu sei que às vezes até é intencional, né? Opa, mas a música tá pedindo para reduzir. Mas só que a gente não pode reduzir assim, né? Reduziu, pá! Né? Só se pedir um forte piano. Mas só que nesse contexto, realmente você utilizar esse tipo de arcada vai ajudar muito. Então, Spala, marque esse arco para vocês aí, cobre dos seus queridos violinistas aí, tá bom? Já tá anotando, já. Boa. Segundos violinos, alguém aí para tocar a parte de segundos violinos? A Clary. Alguém, Clary? Aí eu pergunto para vocês, pessoal, dentro desse contexto, qual a voz mais importante? Do primeiro violino, do segundo da viola ou dos cellos e contrabaixos? Bom, cello e contrabaixo está em pausa, então não... Aí a gente já elimina dois, né? Aí a gente não pode pensar que primeiro violino, por mais que tá nas notas mais agudas ali, é a voz mais importante. Na verdade, a gente precisa buscar um equilíbrio sonoro nisso daí. E a grande dificuldade do andante festivo é essa. Buscar o padrão ali de sonoridade. Às vezes o primeiro violino vai ter que baixar um pouco a bola, né? O segundo violino vai ter que subir um pouquinho. Viola, principalmente viola, sobe mais. Ah, tô brincando. Não, viola vai precisar também estar com a sua voz ali bem pareada, digamos, né? Aí o que acontece? Primeiros violinos, tô em notas agudas. O que eu faço? Usa mais arco e menos peso. Segundos violinos, mais arco e um pouquinho mais de peso. Violas, bastante peso e um pouquinho mais de velocidade, porque as cordas são mais grossas, né? São mais graves, então a velocidade dela é menor. Então, para que chegue no ouvido de quem está escutando, a gente precisa fazer esses ajustes aí para melhorar a nossa sonoridade. Aí agora vamos falar sobre como tirar uma sonoridade grande do nosso instrumento. Existe um estudo que se chama arco do minuto. Serve para violoncelo, serve para violino, serve para contrabaixo. Esse arco é o seguinte: vocês vão buscar tirar só o ruído do instrumento de vocês. Sabe aquele som feio? Só aquele que fica saindo? A gente vai tocar só esse som, tá bom? Deixa eu agora, eu vou precisar de um outro voluntário aí. Eu posso escolher aqui, assim, tipo, minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Bom, eu não vou fazer isso, não. Imagina, imagina quando chegar a trabalhar com vocês, vocês vão chegar com estilingue, assim, lá, né? Mas vamos lá. Alguém que não seja o Sanders, que ele já tocou muito bem, por sinal. E agora vamos para o próximo. Eu quero alguns segundos violinos. Ó, é bem tranquilo isso daí que a gente vai fazer. É só para tocar um som feio, tá? Mas a gente já vou explicando o porquê disso daí. Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, Clary, você foi buscar o violino, né? Pode ser, vai lá, Will. O que você quer de mim? Tá, eu quero fazer o arco do minuto. Ó, para começar com esse arco do minuto, a gente vai fazer o arco do minuto, já diz, né? Um minuto, ou a gente vai aumentando com o passar do tempo. Então, o que eu vou pedir para vocês é o seguinte, ó. Isso daí, eu acho interessante, eu fiz isso com as crianças do projeto e como a sonoridade deles aumentaram, assim. Quem conheceu as crianças tocando antes desses exercícios e ouviu a gravação que a gente tem no YouTube, fica, meu, isso não é possível. E a gente sempre fazendo esses estudos, claro. Agora, o que eu vou falar para vocês é bem importante. Não façam muito esse estudo por dia, porque é um estudo que tensiona demais as cordas e de certa forma, pode vir arrebentar as cordas de vocês, tá? Porque é uma tensão elevada. O que vocês vão fazer, na verdade, é tirar o som feio do instrumento mesmo. Estão preparados para ouvir um som feio? Ó,
eu gosto muito de tocar na corda ré, porque é uma corda alta, eu sempre passo os exemplos nela em relação ao cavalete, né? Então, ó, presta atenção. Ai, que horrível. As vermes agora, né, ficaram todas oriçadas. Mas, ó, então, pessoal, esse é o arco do minuto, é para tirar um som feio do instrumento mesmo, tá? Então, vamos lá, Clary. Quero ouvir um som bem horrível desse teu violino. Vai lá. Tá muito bonito. Ok. Eu não sei se aconteceu a mesma coisa comigo. O som, ele para, né? Porque eu acho que o dispositivo entende que é um ruído. Então, acho que ele não capta. Mas a ideia é para ficar fazendo só aquele som do instrumento, tá? Para que isso, prof? Eu quero que vocês façam isso para vocês entenderem o que não fazer no arco. Não, mentira. Eu quero que vocês façam isso para vocês entenderem todos os pontos de pressão que vocês vão precisar colocar no arco. Vocês concordam comigo que a pressão que você coloca na ponta do arco é diferente da pressão que você tem que colocar no talão ou a pressão que você coloca no meio, né? Geralmente, a ponta é algo que a gente sente muita dificuldade de tocar, né? Mas que a gente precisa, de alguma forma, solucionar isso daí. Então, arco do minuto, orquestra, façam para vocês ganharem sonoridade. Aí depois, vão diminuindo a pressão para que venha aumentar o som de vocês. Por quê? No primeiro momento vocês vão fazer esse som, né? Feio, mas depois vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir limpar o som de vocês e vão perceber qual pressão, qual é o limite de pressão que eu posso colocar no meu arco. Então vocês vão saber qual é o seu forte e qual é o seu fraco. Uma coisa muito difícil para nós violinistas, e eu acho que para qualquer instrumentista, é estabelecer qual é o seu piano, qual é o seu mezzo piano, qual é o seu mezzo forte, ou qual é o mezzo forte da orquestra. Esse eu acho que é o nosso grande desafio, né, Raimundo? A gente sempre fica ali, se a gente tivesse um volumezinho, né, da orquestra, seria igual o Mr. Bean lá, lembra, regendo, seria mais fácil, né? Mas a gente não tem esse dispositivo, então a gente conta muito com o trabalho que vocês fazem, ok? Violas, eu costumo dizer que esse estudo aí para a gente acaba sendo até, assim, mais eficaz por conta da nossa corda ser muito grave, muito grossa, né? E o que acontece com as violas é o seguinte, às vezes, não sei se vocês repararam, quando a gente está tocando na corda dó, às vezes parece que não vem o som, mas sim a sujeira, né? Sei lá, vem só os harmônicos, não a soma de todos os harmônicos, que seria essa nota. E geralmente isso acontece quando a corda para de vibrar. E se ela para de vibrar, significa que ou a pressão ou a velocidade está errada. Então, sempre pensem que o som do instrumento de vocês é quando a corda vibra, né? O som correto é quando a corda vibra. Ah, prof, mas então quer dizer que o nosso piano não pode ser tão piano assim? Opa, depende da situação. Depende também da quantidade de arco que precisa ser utilizado para determinado trecho, certo? Outra coisa, pessoal, que eu gostaria de falar para vocês também é assim, geralmente nós nos preocupamos muito com a nossa mão esquerda, né? Nossa preocupação está sempre ali, né? Só que já parar para pensar que quem tira o som o nosso grande problema, gente, assim, falo sem dó, é o arco. Nosso grande, digamos, desafio é aprender a controlar o arco em si. Então, existe um outro exercício que eu gosto de fazer também, para trabalhar a subdivisão do arco, né? Eu estou na corda ré, por exemplo, ali, lá vai eu para a corda ré, né?
Então, ó, então nós vamos para a corda Ré aqui, né? Então eu peço para vocês fazerem o seguinte: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Assim tá tranquilo, né? Beleza. Vocês aumentam depois para 8. Pensando em colcheias, né? Tcham, 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 tcham. Até 8 em um arco. Aí depois 8 subindo. Depois, aí vocês vão falar, mas tá fácil ainda. Façam 16 daí, né? Tchá, 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 tchá. E subiu com 16 também. Tá, prof, para que isso? Esse exercício serve para vocês aprenderem a valorizar 1 milímetro de arco. Porque, assim, quando vocês percebem que lá vai falar de matemática de novo, mas só que pensando no infinito, esse movimento levado ao infinito é como se fosse realmente infinitas vezes. Mas é tão rápido que você não percebe. Mas é esse movimento do arco contínuo que a gente tem que pensar. Então, cada pedacinho, cada milésimo ali de arco, cada milímetro de arco é importante, tá? E o que a gente deve tirar da cabeça é que o arco, o movimento do arco é só para cima e para baixo. Né? Não é não, gente. Existe a parte superior do talão, existe o meio, a parte inferior da ponta, a ponta. Então, para determinadas execuções, a gente precisa trabalhar com isso daí, tá? Por exemplo, eu quero fazer um espicato bem feito. O que eu faço? A parte superior do talão, não o talão. Ah, eu quero fazer um sautier. Opa, a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio do arco. Como que eu faço o ponto de equilíbrio do arco? É o centro de massa. Você coloca o arco na posição ali, né? Onde ele equilibrar, sem você fazer nenhuma pressão, ali é o ponto de equilíbrio, né? A gente chama que é o centro de gravidade do arco. Outra coisa importante também é trabalhar as figuras de arco. O nome dos golpes de arco, por exemplo. Todo mundo sabe o que é um détaché aqui, né? Um détaché, né? A gente costuma dizer, eu costumo dizer para os alunos que o détaché é uma coisa contínua. A gente lá vai falar de infinidade de novo, infinito de novo. É um arco que ele não para, né? Ele não para. Ele só muda de direção. Eu fiz esse símbolo aqui porque, na verdade, a gente sabe que lá no infinito ele vai ter que dar uma paradinha para mudar de direção. Mas só que com os movimentos dos dedos, a gente cria essa ilusão de que ele não para, ele só está mudando de direção, né? Por exemplo. Diferente de... Por sua vez, nós temos o martelé, né, também, que é o arco que para. Esse para. Mas só que o martelé bem feito, a gente pensa sempre em pressão, velocidade e relaxamento. Pressão, velocidade, relaxamento, né? Sempre. Relaxei. Pressão, velocidade e o relaxamento, né? Então, sempre é legal vocês colocarem assim, eu estou estudando tal coisa, opa, estou estudando isso em détaché. Ah, estou estudando isso em espicato. Eu estou estudando isso em staccato. É até legal, até culto você falar isso, né? Até dá um ar assim de, puxa, eu sei o que eu estou fazendo, né? Isso é muito importante, gente, trabalhar. Por exemplo, a gente está usando um super legato quase, né, no andante festivo, mas as mudanças de notas, para que não haja soco, a gente pensa em détaché, né? Porque eu não quero que tenha aquelas notas marcadas, mas eu quero que soe algo angelical, eu quero que soe algo grande, um som gordo, ó a sinestesia, né? Som gordo, algo, né? Então a gente tem que pensar sempre nessas coisas. Tem técnica, principalmente, né, de arcadas. Por exemplo, às vezes, cellos e contrabaixos.
Vamos falar de martelê. O martelê dos violinos e violas, a gente faz do meio para a ponta. Para os violoncelos e contrabaixos, a gente faz do meio para a ponta também? Não, né? Do talão para o meio. Então, essas coisas aí que às vezes... eu lembro que eu dava aula já e já regia um grupo lá com crianças tocando, só que eu não entendia essa diferença e eu queria que soasse uma coisa e não soava de jeito nenhum que eu queria. Eu ficava, mas como que eu faço isso? Então, fui aprender a tocar violoncelo também e fiz esses estudos e depois o martelê do violoncelo é do talão para o meio, não é do meio para a ponta. Aí, somando todas essas coisas, começava a soar melhor os instrumentos em si, né? E geralmente o ponto de contato maior dos violinos é do meio para a ponta, né? Por uma questão de gravidade e tal, a questão de equilíbrio, a gente consegue deixar melhor assim a posição, digamos, né? Diferente dos cellos e contrabaixos, estão numa posição desfavorável aqui, que se vocês colocarem na ponta vai ficar difícil pra caramba para vocês controlarem. Então, a gente geralmente usa isso do talão ao meio, né? Os espicatos também na parte superior do talão. Uma coisa que é legal é a gente pensar que os espicatos... estou falando isso... Todo mundo sabe que é um espicato, né? Estou falando em espicato aqui, todo mundo sabe que é um espicato. E qual é a diferença entre o espicato e o staccato? Alguém pode responder aí? Qual é a diferença entre o espicato e o staccato? Eu posso... Pode falar. O espicato, acho que ele é mais leve, né? Ele é mais puladinho na corda, enquanto o staccato ele tem mais ponto de contato, né? Isso. Olha, teoricamente falando, o staccato, na verdade, ele só diminui a metade da nota, mas ele não acentua, ele não... Às vezes a gente confunde o staccato com o martelê. E isso foi uma questão até que a Clary levantou na aula, e eu até achei interessante. Falei, puta, mas é verdade, eu nunca falei pro pessoal qual a diferença entre o martelê e o staccato. O staccato, ele só deixa pela metade a nota. Aí, o que a gente faz? Espicato, o arco sai da corda. Staccato, não sai da corda. Essa é a diferença só, tá? Então, quando a gente está fazendo ali, sei lá, deixa eu ver se eu lembro, gente. Todo mundo já tocou isso? Não sei se vocês já tocaram essa peça na orquestra. Eu vou te mandar também, Raimundo, essa daí é bem legal para trabalhar com eles. A gente usa muito o espicato nessa música, né? E fazendo movimento de cunha. Em outra oportunidade eu falo melhor para vocês sobre cada arco, para a gente, né? Quem já sabe isso daí também, quiser às vezes aprender uma nova didática para dar aula, também é bem interessante. Então, pessoal, essa questão de arco, de staccato e espicato, teoricamente, elas desenvolvem a mesma função, né? Elas deixam a nota mais curta. Mas enquanto nós não podemos pensar que o espicato ele vai acentuar a nota, né? Porque o movimento que nós fazemos em cunha é justamente para que haja ressonância do instrumento e que deixe menor. Ou seja, o primeiro contato com o arco na corda, na verdade, é uma nota real, mas só que a segunda metade, que seria a pausa, né, dessa nota, é a ressonância, né? Diferente, não sei se vai conseguir captar isso no vídeo, mas eu fazer isso aqui e fazer isso aqui são duas coisas bem diferentes, né? Então, quando eu faço o arco em formato de cunha, eu estou tentando fazer com que haja ressonância naquilo que seria a pausa. Então, isso gera mais leveza. Então, o espicato é uma ferramenta maravilhosa, um golpe de arco maravilhoso para vocês utilizarem também. Falei bastante já, né? Então, pessoal, espero que, assim, no geral, vocês tenham aproveitado alguma coisa
nisso tudo que eu falei, eu falo demais. Às vezes, se não deixar, eu vou falando até... Mas agora eu gostaria de saber de vocês se dentro dessas coisas que eu comentei sobre arco, sobre dedilhado, vocês têm alguma dúvida. Se eu não souber responder para vocês, talvez no próximo encontro eu venha com as respostas. Will, a gente acaba em 2 minutos. Você quer fechar e a gente abre uma nova para responder as dúvidas? Pode ser, pode ser. Então, estou fechando e já mando o link novo. Pode ser.